Virgem, 12 sinais de que sua mente está ficando mais leve. Se você nasceu sob o signo de Virgem, existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento que talvez você ainda não tenha percebido por completo. Uma mudança silenciosa, profunda, que está transformando a forma como você pensa, sente e se relaciona com a vida. E o que vem a seguir pode surpreender você. Sabe aquela sensação de carregar o mundo nas costas, de sentir que cada detalhe depende só de você, de acordar já pensando em tudo o que pode dar errado antes mesmo de o dia começar? Pois bem, Virgem, essa fase está chegando ao fim. E não porque alguém veio e tirou esse peso de você, mas porque algo dentro da sua própria mente começou a se reorganizar de um jeito que você talvez ainda não consiga explicar com palavras. E como uma árvore que passou o inverno inteiro sem folhas, parecendo adormecida, parecendo vazia, mas que por baixo da terra estava fortalecendo suas raízes o tempo todo. Agora, os primeiros brotos estão aparecendo. A primavera da sua mente está começando. E os sinais estão por toda parte, mesmo que você ainda não tenha parado para observar cada um deles. Existe uma leveza nova chegando, uma forma diferente de enxergar as mesmas situações que antes pareciam tão pesadas. E isso não é coincidência. Isso não é sorte. Isso é o resultado de tudo o que você viveu, de tudo o que você enfrentou, de cada noite em que você pensou que não ia conseguir, mas mesmo assim acordou no dia seguinte e continuou. Virgem, o universo está reconhecendo a sua forca. E o que eu vou compartilhar com você agora são 12 sinais claros de que essa transformação já está acontecendo. Alguns você vai reconhecer imediatamente. Outros vão fazer você parar e pensar. Mas todos eles apontam para a mesma direção. A sua mente está ficando mais leve, e a sua vida está prestes a refletir isso de maneiras que você ainda nem imagina. Sinal 1. Você está parando de se culpar por coisas que não são sua responsabilidade. Virgem, durante muito tempo você carregou uma culpa que nunca foi sua. Você olhava ao redor e sentia que se algo não estava funcionando bem, de alguma forma a responsabilidade era sua. Se alguém ao seu lado estava triste, você achava que deveria ter feito mais. Se um plano não deu certo, você se perguntava onde foi que errou. E essa culpa silenciosa foi se acumulando dentro de você como pedras no fundo de um rio, uma por uma, devagar, até que o peso se tornou tão grande que você já nem lembrava como era caminhar sem ele. Mas agora, algo começou a mudar. Você está olhando para essas mesmas situações e percebendo, com uma clareza que antes não existia, que nem tudo depende de você. Que as pessoas ao seu redor também fazem escolhas. Que o mundo gira por conta própria. Que você pode amar alguém profundamente e ainda assim não ser responsável pela felicidade dessa pessoa. Isso não é frieza. Virgem. Isso é sabedoria. E uma sabedoria que nasce da experiência, do tempo vivido, das lágrimas que você chorou em silêncio enquanto tentava consertar o que não era seu para consertar. Pense numa plantação depois de uma tempestade. O agricultor experiente sabe que não pode controlar a chuva. Ele não se culpa pelo vento que derrubou algumas mudas. Ele reconhece que fez tudo o que estava ao seu alcance, e então ele replanta. Ele segue em frente. Ele confia no próximo ciclo. E exatamente isso que você está aprendendo a fazer agora. Você está replantando sem carregar a culpa da tempestade que nunca esteve nas suas mãos. Esse processo não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de reflexão, anos de se perguntar por que você sempre sentia esse peso a mais. E aos poucos, como a neblina que se dissipa quando o sol da manhã aparece, você foi enxergando a verdade. Você foi percebendo que a culpa que carregava não era sua. Era uma herança de quem sempre quis fazer o melhor mas nunca se deu permissão para ser imperfeito. Agora você está se dando essa permissão. Você está olhando no espelho e dizendo para si mesmo que fez o suficiente. Que tentou o bastante. Que errar faz parte. E cada vez que você repete isso, cada vez que você escolhe não se punir por algo que estava fora do seu controle, uma dessas pedras lá no fundo do rio é retirada. O rio volta a correr mais livre. A água fica mais clara. E você sente isso no corpo, na respiração, na forma como você acorda pela manhã sem aquele aperto no peito que antes parecia permanente. Virgem, esse é um dos sinais mais bonitos de que a sua mente está ficando mais leve. Porque a leveza verdadeira não vem de ter menos problemas. Ela vem de saber quais problemas são realmente seus, e quais você pode devolver ao universo com amor e sem culpa. E você está aprendendo isso agora, com uma graça e uma maturidade que só alguém que já viveu de verdade consegue ter. Continue nesse caminho, porque cada passo que você dá nessa direção é um passo em direção à paz que você sempre mereceu. Sinal 2. Você não sente mais a necessidade de explicar cada decisão que toma. Houve um tempo. Virgem,
em que você sentia que precisava justificar absolutamente tudo o que fazia. Cada escolha, cada mudança de plano, cada preferência pessoal, tudo precisava vir acompanhado de uma explicação detalhada. Como se você estivesse constantemente diante de um júri invisível que exigia provas de que suas decisões eram válidas. Você explicava por que preferiu ficar em casa. Explicava por que mudou de ideia sobre um compromisso. Explicava por que disse não. E mesmo depois de explicar, ainda ficava com aquela sensação de que talvez não tivesse sido convincente o suficiente. Isso acontecia porque você sempre se importou profundamente com o que os outros pensam. Não por vaidade, mas por cuidado. Você não queria que ninguém se sentisse rejeitado ou confuso por causa de uma atitude sua. Então você se transformou num livro aberto, oferecendo páginas e mais páginas de justificativas para cada capítulo da sua própria vida. Mas sabe o que acontece quando você gasta toda a sua energia explicando? Você não sobra para viver. Você fica tão ocupado defendendo suas escolhas que esquece de aproveitar os frutos delas. Agora, algo diferente está surgindo dentro de você. Uma quietude nova. Uma confiança que não precisa de plateia. Você toma uma decisão e simplesmente segue. Sem discurso. Sem defesa. Sem aquele monólogo interior ensaiando o que vai dizer se alguém questionar. E como um pássaro que aprendeu a voar depois de muito tempo observando o céu da beira do ninho. Ele não precisa explicar para os outros pássaros porque resolveu abrir as asas. Ele simplesmente voa. E o vento cuida do resto. Essa mudança é mais profunda do que parece. Porque quando você para de explicar cada passo que dá, você está dizendo ao universo que confia em si mesmo. Você está dizendo que a sua bússola interior é suficiente. Você está declarando que a sua vida não precisa da aprovação de ninguém para ter valor. E isso, Virgem, é uma das formas mais poderosas de liberdade que existe. Perceba como os dias ficam diferentes quando você não carrega o peso de convencer os outros. Perceba como sobra mais tempo, mais energia, mais espaço mental para as coisas que realmente importam. Aquela decisão de recusar um convite não precisa de um parágrafo de justificativa. Aquela mudança de rota na sua vida não precisa da bênção de quem não está caminhando com você. Você está aprendendo que as pessoas que realmente te amam não precisam de explicações, elas precisam apenas de você sendo você mesmo. E cada dia que passa, essa confiança cresce um pouco mais. Como uma semente que foi regada com paciência e que agora finalmente está rompendo a terra. Você está florescendo numa versão de si mesmo que não pede desculpas por existir. E isso é lindo. Virgem. Isso é mais do que um sinal de leveza mental. Isso é um sinal de que você finalmente está se tornando a pessoa que sempre esteve escondida debaixo de todas aquelas explicações que o mundo nunca mereceu ouvir. Porque você não deve explicações ao mundo. Você deve apenas verdade a si mesmo. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 3. Você está dormindo com mais tranquilidade. Virgem, você sabe melhor do que ninguém o que deitar a cabeça no travesseiro e sentir a mente disparar como um trem sem freio. Durante anos, a hora de dormir se transformou numa batalha silenciosa entre você e os seus próprios pensamentos. A lista de tarefas do dia seguinte começava a se formar antes mesmo de você fechar os olhos. As preocupações que você conseguia manter afastadas durante o dia voltavam todas de uma vez, como ondas batendo numa rocha. E você ficava ali, no escuro, repassando conversas, antecipando problemas, calculando riscos, até que o cansaço finalmente vencia e você caia num sono que não descansava de verdade. Mas algo está mudando. E você já percebeu, mesmo que não tenha dito isso em voz alta para ninguém. As noites estão ficando diferentes. Aquele turbilhão de pensamentos que antes parecia um furacão dentro da sua cabeça está se transformando numa brisa suave. Você deita, respira, e percebe que os pensamentos ainda estão lá, mas eles não gritam mais. Eles passam como nuvens no céu de fim de tarde, você os observa, reconhece, e os deixa ir embora. Sem luta. Sem resistência. Sem aquela necessidade desesperada de resolver tudo antes de dormir. Isso é um sinal poderoso. Virgem. Porque o sono é o espelho mais honesto da sua mente. Quando a mente está pesada, o sono sofre. Quando a mente começa a se libertar, o sono é o primeiro lugar onde isso aparece. E como um lago que estava agitado por ventos fortes e que agora, aos poucos, está voltando a ficar calmo.
A superfície começa a refletir as estrelas de novo. A água fica tão transparente que você consegue ver o fundo. E esse lago, virgem, e a sua mente. E ela está finalmente encontrando a quietude que merece. Talvez você ainda tenha noites difíceis de vez em quando. Talvez ainda existam madrugadas em que um pensamento teimoso insiste em roubar a sua paz. Mas a diferença é que agora, esses momentos são exceção e não regra. A regra está se tornando outra. A regra está se tornando o silêncio confortável, a respiração que desacelera naturalmente, o corpo que finalmente se sente seguro o suficiente para descansar de verdade. E quando você dorme melhor, tudo muda. A manhã chega com mais cor. O café tem mais sabor. As pessoas ao seu redor percebem algo diferente no seu olhar, uma luz que antes estava apagada e que agora está voltando devagarzinho. Você não está apenas dormindo melhor. Virgem. Você está se curando. Cada noite de sono tranquilo e uma camada de cansaço sendo removida. E por baixo desse cansaço, existe uma versão sua que está cheia de vida, cheia de vontade, cheia de energia para abraçar o que vem pela frente. Não subestime esse sinal. Não trate isso como algo pequeno. A capacidade de dormir em paz é um dos presentes mais valiosos que a sua mente pode te dar. E ela está te dando esse presente agora, porque você fez por merecer. Porque você lutou, você resistiu, você atravessou noites que pareciam não ter fim. E agora, finalmente, o amanhecer está chegando mais suave. E você está ali para recebê-lo de braços abertos e com o coração mais leve do que já esteve em muito tempo. Sinal 4. Você começou a dizer não sem sentir que está fazendo algo errado. Virgem, essa talvez seja uma das mudanças mais revolucionárias que está acontecendo dentro de você. Porque durante a maior parte da sua vida, dizer não parecia quase impossível. Não porque você não sabia a palavra, mas porque cada vez que você a pronunciava, vinha junto uma avalanche de culpa que tomava conta de tudo. Você dizia não e imediatamente começava a se questionar. Será que fui egoísta? Será que magoei alguém? Será que as pessoas vão pensar que eu não me importo? E então, para evitar toda essa tempestade interna, você simplesmente dizia sim. Sim para tudo. Sim para todos. Mesmo quando seu corpo inteiro gritava não. Você dizia sim para compromissos que drenavam a sua energia. Sim para favores que ninguém retribuía. Sim para situações que desrespeitavam os seus limites. E cada sim que não era verdadeiro, cada sim que você dava contra a sua própria vontade, era como uma gota de água caindo num balde que já estava cheio. Até que um dia, o balde transbordou. E você percebeu que tinha passado tanto tempo cuidando do mundo que tinha se esquecido de cuidar de si mesmo. Mas agora, virgem, algo mudou de forma profunda. Você está descobrindo que dizer não é um ato de egoísmo. E um ato de respeito. Respeito por você, pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua saúde. E como uma árvore que aprendeu a direcionar suas raízes para onde existe água de verdade, em vez de desperdiçar forca tentando alcançar solo seco. Você está aprendendo a direcionar a sua energia para onde ela realmente faz diferença. E isso começa com a coragem de recusar o que não te serve mais. O mais bonito é que você está fazendo isso sem drama. Sem grosseria. Sem precisar dar um discurso ou criar um conflito. Você simplesmente diz, não, obrigado, mas não posso dessa vez. E fica em paz. Sem remorso. Sem aquele nó na garganta que antes aparecia toda vez que você se atrevia a colocar suas necessidades em primeiro lugar. Essa paz depois do não é uma das maiores provas de que a sua mente está evoluindo. Porque a mente pesada diz não e sofre. A mente leve diz não e descansa. As pessoas ao seu redor podem estranhar no início. Aqueles que estavam acostumados com o seu sim automático talvez demorem para se ajustar. Mas você vai perceber algo interessante. As relações que sobrevivem ao seu não são as relações que realmente valem a pena. São as pessoas que te respeitam de verdade. Que não te querem disponível o tempo todo, mas que te querem presente quando você escolhe estar. E essa diferença é enorme. Você está construindo uma vida onde a sua presença é uma escolha e não uma obrigação. Onde cada sim que você dá é verdadeiro, inteiro, cheio de vontade. E onde cada não que você pronuncia é um tijolo a mais na construção de uma fortaleza chamada autoestima. Virgem, continue dizendo não quando o seu coração pedir. Continue orando os seus limites. Porque cada vez que você faz isso, você não está se afastando das pessoas. Você está se aproximando de si mesmo. E não existe jornada mais importante do que essa. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo.
Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 5. Você está deixando de se comparar com os outros. Virgem, você viveu boa parte da sua vida olhando para os lados, observando o que os outros conquistaram, medindo o seu progresso pela régua de quem caminha numa estrada completamente diferente da sua. Alguém comprava uma casa e você se perguntava por que ainda não tinha a sua. Alguém postava uma foto sorrindo e você pensava que todo mundo era mais feliz do que você. Alguém recebia um elogio e você sentia que deveria estar fazendo mais, sendo mais, entregando mais. Essa comparação constante era como caminhar com uma pedra no sapato. Você até conseguia andar, mas cada passo doía um pouco. E a verdade é que essa comparação nunca foi justa. Porque você nunca esteve comparando realidades iguais. Você comparava o seu interior com o exterior dos outros. Você comparava as suas dúvidas com as certezas que as pessoas mostravam por fora. Você comparava os seus dias difíceis com os melhores momentos de quem estava ao seu redor. E nessa conta, você sempre saía perdendo. Não porque você era menos, mas porque o jogo estava armado contra você desde o início. Mas agora, Virgem, você está começando a sair desse jogo. Você está olhando para a sua própria vida e percebendo, com uma honestidade que antes não existia, que a sua jornada é única, que o seu ritmo é válido, que não existe atraso quando você está no seu próprio caminho. E como um jardim que floresceu no tempo certo, não no tempo do jardim vizinho, mas no seu próprio tempo. E quando as flores finalmente se abrem, elas não são menos bonitas por terem demorado mais. Na verdade, muitas vezes são as mais perfumadas, porque tiveram mais tempo para desenvolver suas raízes. Você está percebendo que a vida não é uma corrida. Não existe uma linha de chegada onde alguém entrega um troféu para quem chegou primeiro. O que existe é o caminho. E o caminho é diferente para cada pessoa. O seu caminho teve curvas que os outros não tiveram. Teve subidas íngremes que ninguém viu você escalar. Teve noites escuras que você atravessou sozinho. E cada uma dessas experiências te trouxe até aqui, até este momento exato, onde você finalmente consegue olhar para si mesmo e dizer: eu estou bem do jeito que eu estou. Eu cheguei até aqui do meu jeito. E isso é suficiente. Essa mudança não aconteceu de repente. Foi uma construção lenta, como uma parede que você ergue tijolo por tijolo. Primeiro você parou de se comparar nos dias bons. Depois nos dias medianos. E agora, até nos dias difíceis, você consegue se lembrar de que a sua história é só sua. De que as suas conquistas são reais, mesmo que ninguém tenha aplaudido. De que o simples fato de você estar aqui, respirando, tentando, já é uma vitória que muitos não conseguem enxergar. Virgem, quando você para de se comparar, você libera uma quantidade enorme de espaço na sua mente. E nesse espaço, onde antes moravam a inveja e a frustração, agora começam a crescer a gratidão e a aceitação. Você começa a celebrar as conquistas dos outros sem sentir que isso diminui as suas. Você começa a torcer pelos outros de verdade, porque sabe que a vitória de alguém não tira nada de você. E essa generosidade de espírito é um dos sinais mais claros de uma mente que está se tornando verdadeiramente livre. Continue nessa direção, porque você está no caminho certo, e o melhor ainda está por vir. Sinal 6. Você está encontrando beleza nas coisas simples de novo. Houve uma época, Virgem, em que o mundo parecia cinza. Não porque faltasse cor, mas porque os seus olhos estavam tão cansados de procurar problemas que perderam a capacidade de enxergar beleza. O pôr do sol estava lá, todos os dias, mas você não conseguia parar para olhar. O canto dos pássaros existia todas as manhãs, mas você não conseguia ouvir por cima do barulho dos seus próprios pensamentos. Uma xícara de café quente era apenas uma necessidade, não um prazer. E a vida foi se tornando uma lista de tarefas, uma sequência de obrigações, um desfile de preocupações que não deixava espaço para mais nada. Mas algo está acontecendo agora que é diferente de tudo o que você viveu antes. Você está começando a notar as coisas pequenas de novo. Aquele raio de sol que entra pela janela de manhã e toca o chão da sala, você parou e olhou. Aquele cheiro de terra molhada depois da chuva, você respirou fundo e sorriu. Aquela risada de uma criança na rua, você ouviu e sentiu algo quente no peito. São momentos minúsculos. Virgem, mas eles estão voltando. E a volta deles é um sinal enorme de que a sua mente está se curando. Quando a mente está sobrecarregada, ela entra no modo de sobrevivência. Ela só presta atenção no que pode ser uma ameaça, no que pode dar errado, no que precisa ser resolvido com urgência.
E nesse modo, a beleza se torna invisível. Não porque ela desapareceu, mas porque o seu cérebro decidiu que ela não era prioridade. Agora, à medida que o peso vai saindo, à medida que a leveza vai entrando, os seus sentidos estão despertando de novo. E como se alguém tivesse aberto as cortinas de uma casa que ficou fechada por muito tempo. A luz entra, e de repente você percebe que o mundo lá fora continua sendo lindo. Pense numa pessoa que passou semanas num quarto escuro. Quando ela finalmente sai e vê o céu azul, aquele azul parece o mais bonito que ela já viu na vida. Não porque o céu mudou, mas porque os olhos dela estavam famintos de beleza. E isso que está acontecendo com você, Virgem. Os seus olhos estavam famintos. O seu coração estava faminto. E agora que a mente está permitindo que você olhe para além dos problemas, você está redescobrindo um mundo que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você voltasse a notar. E não são só os olhos. E o corpo inteiro. Você está sentindo o vento no rosto e gostando. Você está ouvindo uma música e se emocionando. Você está saboreando uma refeição e realmente sentindo o gosto, em vez de comer no automático enquanto a mente está em outro lugar. Essa reconexão com os sentidos é um dos presentes mais preciosos que a leveza mental traz. Porque viver não é apenas estar vivo. Viver e sentir que você está vivo. E você está começando a sentir isso de novo. Virgem, não deixe esses momentos passarem despercebidos. Cada vez que você nota algo bonito, cada vez que o mundo te surpreende com uma pequena alegria, agradeça. Não precisa ser em voz alta. Não precisa ser com palavras elaboradas. Apenas sinta gratidão no peito e saiba que aquele momento é uma prova de que você está voltando para si mesmo. A mente pesada não consegue enxergar beleza. A mente leve a encontra em toda parte. E a sua mente, querido Virgem, está cada dia mais leve. Confie nisso. Abrace isso. E permita que essa beleza redescoberta ilumine cada canto da sua vida daqui para frente. Sinal 7. Você parou de guardar mágoas que não valem mais a pena. Virgem, você sempre teve uma memória extraordinária. E embora essa memória seja um presente em muitas áreas da sua vida, ela também se tornou uma prisão quando o assunto o magoa. Você guardava cada palavra que doeu, cada promessa quebrada, cada olhar de desprezo, cada momento em que alguém não reconheceu o que você fez. Tudo ficava arquivado com uma precisão impressionante, como se a sua mente fosse uma biblioteca inteira dedicada a registrar cada injustiça que você sofreu. E você voltava a esses registros com frequência. Nos momentos de solidão, nos momentos de dúvida, nos momentos em que precisava de um motivo para se proteger do mundo. Você abria aquele arquivo mental e relia cada página. E cada releitura trazia a mesma dor de volta, como se o machucado fosse recente, mesmo que tivesse acontecido há anos. A magoa não envelhecia dentro de você. Ela permanecia fresca, viva, pulsando como uma ferida que nunca cicatrizava porque você não permitia. Mas agora, algo está diferente. Você está olhando para essas magoas e percebendo que elas não servem mais. Não porque o que fizeram com você não foi real, não porque a dor não foi legítima. Mas porque você finalmente entendeu que guardar magoa é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogar em outra pessoa, quem se queima é você. E você está cansado de se queimar. Virgem. Você está cansado de alimentar dores que pertencem ao passado enquanto o presente pede a sua atenção. Isso não significa que você esqueceu. Virgem nunca esquece. Mas existe uma diferença enorme entre lembrar e carregar. Você pode lembrar o que aconteceu sem permitir que aquilo continue definindo quem você é. E como um rio que passa por uma rocha. A rocha está lá, o rio sabe que ela existe, mas a água não para. A água continua fluindo ao redor, encontrando novos caminhos, seguindo em direção ao mar. E você está aprendendo a ser como essa água. Fluido, adaptável, em movimento constante para frente. Cada magoa que você solta é como um peso que você tira dos ombros. E de repente, você percebe que estava carregando tanto peso que tinha se esquecido de como era andar ereto. De como era olhar para frente sem que o passado puxasse você para trás. De como era respirar fundo sem sentir aquele aperto que vem de guardar ressentimento por tempo demais. As pessoas que te magoaram seguiram em frente. Muitas delas nem se lembram do que fizeram. E enquanto você ficava preso naquele momento, a vida continuava acontecendo ao seu redor. Mas agora você está escolhendo se libertar. Não por elas, mas por você. Porque você merece um presente que não seja refém do passado. Porque você merece uma mente limpa, um coração aberto. Uma alma disponível para receber coisas novas e bonitas. Virgem, soltar magoa não é fraqueza.
e a maior demonstração de forca que existe. E você está fazendo isso agora, com uma coragem silenciosa que talvez ninguém veja, mas que está transformando absolutamente tudo na sua vida. Continue soltando. Continue fluindo. O melhor da sua história ainda está sendo escrito, e você precisa das mãos livres para segurar a caneta. Sinal 8. Você está ouvindo mais e reagindo menos. Virgem, você sempre foi alguém de resposta rápida. A sua mente analítica processava as situações em velocidade impressionante e a resposta já estava pronta antes mesmo de a outra pessoa terminar de falar. Não por falta de educação, mas porque a sua mente trabalhava tão depressa que parecia impossível segurá-la. E muitas vezes, essa velocidade era uma aliada. Você resolvia problemas antes que eles crescessem. Você antecipava necessidades. Você tinha a resposta certa na ponta da língua. Mas em outras vezes, essa rapidez se voltava contra você. Você reagia antes de entender completamente. Você respondia antes de ouvir o contexto inteiro. Você tirava conclusões antes de ter todas as informações. E isso gerava conflitos que podiam ter sido evitados, desgastes que não precisavam existir, arrependimentos que chegavam sempre um minuto depois da reação. Agora, algo está mudando. Você está descobrindo o poder do silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio de quem escolhe ouvir antes de falar. Você está sentado numa conversa e, em vez de preparar sua resposta enquanto a outra pessoa fala, você está realmente ouvindo, absorvendo, sentindo o que está por trás das palavras. E só depois, quando o silêncio já fez o seu trabalho, você responde. Com calma, com clareza, com uma sabedoria que só nasce quando a gente dá espaço para ela aparecer. Essa mudança é como a diferença entre um lago agitado e um lago tranquilo. No lago agitado, você não consegue ver nada. A água está turva, cheia de movimento, e qualquer reflexo é distorcido. Mas no lago tranquilo, a superfície é como um espelho perfeito. Você consegue ver as montanhas refletidas, as nuvens, o céu inteiro. E quando a sua mente está tranquila como esse lago, você consegue ver as situações com uma clareza que a reatividade nunca permitiu. As pessoas ao seu redor estão percebendo essa mudança. Elas sentem que você está mais presente, mais atento, mais conectado com o que realmente está acontecendo em vez de reagir ao que você imagina que está acontecendo. E isso está transformando suas relações de uma forma que você talvez ainda não tenha percebido por completo. As conversas estão ficando mais profundas. Os mal-entendidos estão diminuindo. A confiança está crescendo. Porque quando alguém sente que está sendo verdadeiramente ouvido, essa pessoa se abre. E quando as pessoas se abrem para você, Virgem, você descobre mundos inteiros que estavam escondidos atrás de muros que a pressa não deixava você enxergar. Esse novo ritmo não significa que você ficou lento. Significa que você ficou sábio. Significa que você entendeu que nem toda situação precisa de uma reação imediata. Que as melhores respostas muitas vezes são aquelas que levam mais tempo para serem formadas. Que o silêncio não é vazio, e espaço. Espaço para pensar, para sentir, para escolher a melhor versão da sua resposta em vez de oferecer a primeira que aparece. Virgem, essa escuta profunda é um sinal lindo de que a sua mente está encontrando um equilíbrio que antes parecia impossível. E esse equilíbrio está mudando tudo ao seu redor. Sinal 9. Você está permitindo que as coisas sejam imperfeitas. Virgem, de todos os sinais, esse talvez seja o mais transformador para você. Porque se existe algo que define a experiência de ser virgem, e a busca pela perfeição. Você sempre quis que tudo estivesse no lugar certo. Cada detalhe, cada vírgula, cada peça do quebra-cabeça da vida precisava se encaixar com precisão. E quando algo ficava fora do lugar, mesmo que fosse uma coisa minúscula que ninguém mais notaria, você sentia. E essa sensação de que algo não estava perfeito era como uma pedra no sapato que não te deixava descansar. Essa busca pela perfeição te trouxe muitas coisas boas. Você é detalhista, cuidadoso, dedicado. As pessoas confiam em você porque sabem que quando você faz algo, faz direito. Mas essa mesma busca também te trouxe noites sem dormir. Ansiedade. Frustração. A sensação constante de que nada nunca é bom o suficiente. De que você nunca é bom o suficiente. E viver assim, virgem e exaustivo. E como tentar manter um jardim onde nenhuma folha pode cair no chão? Um jardim assim não existe na natureza. Porque a natureza sabe que as folhas que caem alimentam o solo para as próximas flores. Mas agora, você está começando a fazer as pazes com a imperfeição. E não é que você tenha abaixado seus padrões.
E que você elevou a sua compreensão. Você entendeu que a perfeição não é um destino, e uma armadilha. Que enquanto você corre atrás dela, a vida acontece nos espaços imperfeitos que você está ignorando. Aquela refeição que não ficou exatamente como você planejou, mas que foi compartilhada com risadas e amor. Aquele projeto que teve um pequeno erro, mas que ajudou alguém de verdade. Aquele dia que não saiu como você queria, mas que te ensinou algo que você nunca esqueceria. Você está olhando para essas imperfeições e encontrando nelas algo que nunca tinha visto antes: humanidade. Beleza. Verdade. Porque a perfeição é fria. Virgem. Ela é impecável, mas distante. E as coisas que realmente tocam o coração das pessoas são aquelas que têm marcas, que têm história, que têm rachaduras por onde a luz entra. E você está finalmente permitindo que a luz entre pelas suas rachaduras também. Isso não significa que você deixou de se importar com qualidade. Virgem nunca vai deixar de se importar com qualidade. Mas agora existe uma suavidade nova na forma como você lida com o que não sai perfeito. Em vez de se criticar sem piedade, você respira fundo e reconhece que fez o seu melhor. Em vez de refazer algo pela 10ª vez, você aceita que está bom o suficiente e segue em frente. Em vez de se comparar com um ideal impossível, você se compara com quem você era ontem. E quando faz isso, você percebe o quanto já evoluiu. Virgem, a imperfeição não é inimiga da excelência. Ela é companheira da realidade. E quando você abraça a realidade, quando você aceita que a vida é feita de momentos imperfeitos e maravilhosos ao mesmo tempo, você descobre uma paz que a perfeição nunca foi capaz de oferecer. Continue se permitindo ser humano. Continue se permitindo errar. Continue se permitindo viver sem a pressão de que tudo precisa ser impecável. Porque a sua vida não precisa ser perfeita para ser extraordinária. Ela já é sinal 10. Você está sendo mais gentil consigo mesmo nas suas palavras internas. Virgem, se existisse um gravador dentro da sua cabeça que registrasse tudo o que você diz para si mesmo ao longo de um dia, você provavelmente ficaria assustado com o que ouviria. Porque durante muito tempo, a voz mais crítica da sua vida não veio de fora. Veio de dentro. Você se cobrava com uma dureza que nunca usaria com outra pessoa. Você se chamava de burro quando cometia um erro simples. Você se dizia fraco quando não conseguia lidar com uma situação difícil. Você se rotulava de fracassado quando as coisas não saiam como planejado. E essas palavras, virgem, mesmo não sendo ditas em voz alta, tinham um peso enorme. Porque as palavras que dizemos para nós mesmos em silêncio são as que mais acreditamos. Era como se existisse dentro de você um professor muito rígido que nunca ficava satisfeito. Não importava o quanto você se esforçasse, não importava o quanto você conquistasse, esse professor interno sempre encontrava algo para criticar. Sempre apontava o que faltou. Sempre focava no erro em vez de celebrar o acerto. E você cresceu acreditando que isso era normal. Que ser duro consigo mesmo era sinal de disciplina. Que se autocriticar constantemente era o caminho para melhorar. Mas a verdade é que essa dureza não te fez melhor. Ela te fez mais cansado. Mais triste. Mais distante da pessoa incrível que você realmente. Mas agora, algo está se transformando nesse diálogo interior. A voz do crítico está ficando mais baixa. E no lugar dela, uma voz mais suave está ganhando espaço. Uma voz que diz, tudo bem, você tentou, e isso que importa. Uma voz que diz, você não precisa ser perfeito para ser valioso. Uma voz que diz, descanse, você merece. Essa nova voz não é fraca. Ela é corajosa. Porque no mundo que te ensinou a se cobrar sem piedade, escolher ser gentil consigo mesmo é um ato de rebeldia. E como se você estivesse replantando um jardim que foi maltratado por anos. Durante muito tempo, o solo só recebeu crítica, cobrança, insatisfação. E nada florescia direito nesse solo. Mas agora você está regando com palavras diferentes. Com paciência. Com compreensão. Com amor. E os primeiros brotos já estão aparecendo. Você está se olhando no espelho e em vez de procurar defeitos, está notando a forca que existe nos seus olhos. Você está repassando o dia e em vez de focar no que fez errado, está reconhecendo o que fez direito. Você está se permitindo celebrar as pequenas vitórias, aquelas que antes passavam despercebidas porque o crítico interno não dava espaço para comemorações. Essa gentileza não é preguiça. Não é falta de ambição. Não é se acomodar. E a fundação mais sólida que você pode construir para qualquer mudança real na sua vida. Porque as pessoas não crescem quando são esmagadas. Elas crescem quando são nutridas.
E você está finalmente nutrindo a si mesmo com as palavras que sempre mereceu ouvir. Virgem, continue conversando consigo mesmo com carinho. Continue sendo o seu próprio aliado em vez do seu próprio inimigo. Porque quando você muda a forma como fala consigo mesmo, você muda a forma como experimenta absolutamente tudo na vida. E essa mudança já está acontecendo dentro de você agora mesmo. Sinal 11. Você está largando o controle sobre coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Virgem, se existe uma coisa que você sempre tentou fazer com todas as suas forças, foi controlar. Controlar o resultado das situações. Controlar as reações das pessoas. Controlar cada detalhe do caminho para garantir que nada saísse dos trilhos. E você fazia isso com a melhor das intenções. Você controlava porque se importava. Você controlava porque tinha medo de que sem a sua vigilância constante, tudo desmoronasse. Você controlava porque achava que era a única forma de manter a segurança no mundo que parecia tão imprevisível. Mas esse controle tinha um custo enorme. Cada situação que você tentava controlar consumia uma parte da sua energia. Cada variável que você tentava prever roubava um pedaço da sua paz. E no final do dia, você estava exausto. Não pelo que fez, mas por tudo o que tentou impedir que acontecesse. Era como tentar segurar a água com as mãos. Não importa o quanto você aperte os dedos, a água sempre encontra um caminho para escapar. E você ficava frustrado, não porque a água escapou, mas porque acreditava que deveria ser capaz de segurá-la. Agora, Virgem, você está vivendo uma das transições mais libertadoras da sua vida. Você está começando a abrir as mãos. Não por desistência, mas por sabedoria. Você está olhando para todas aquelas coisas que tentava controlar e percebendo que a maioria delas nunca esteve nas suas mãos para começar. O que as pessoas pensam de você, não está nas suas mãos. Como os outros reagem às suas palavras, não está nas suas mãos. O que o futuro reserva, não está nas suas mãos. E aceitar isso não é fraqueza. E a maior demonstração de inteligência emocional que existe. Imagine um barco à vela no meio do oceano. O marinheiro experiente não tenta controlar o vento. Ele não fica furioso quando o vento muda de direção. Ele ajusta as velas. Ele trabalha com o que tem. Ele confia que o oceano, apesar de imprevisível, também é generoso. E você está aprendendo a ser esse marinheiro. Você está aprendendo a ajustar as velas em vez de lutar contra o vento. E essa simples mudança de atitude está transformando a sua experiência de vida de uma forma que palavras mal conseguem descrever. O mais incrível é a quantidade de energia que você está recuperando. Toda aquela força que antes era gasta tentando controlar o incontrolável agora está disponível para você usar de outras formas. Para criar. Para amar. Para descansar. Para sonhar. Para simplesmente estar presente no momento sem precisar antecipar o próximo. E você está descobrindo que quando solta o controle, as coisas não desmoronam como você temia. Na verdade, muitas vezes elas se organizam de formas melhores do que você teria planejado. Virgem, abrir mão do controle não significa abrir mão do cuidado. Você continua sendo a pessoa atenta e dedicada que sempre foi. A diferença é que agora você está canalizando essa atenção para o que realmente depende de você, as suas escolhas, as suas atitudes, a sua paz interior. E tudo mais, você está entregando ao fluxo da vida com uma confiança que antes parecia impossível. Continue soltando. Continue confiando. A vida tem uma inteligência própria, e ela está trabalhando a seu favor mesmo quando você não consegue ver. Sinal 12. Você está sentindo que dias melhores estão chegando e acreditando nisso de verdade. Virgem, esse é o último sinal, e talvez o mais profundo de todos. Porque durante muito tempo, você olhava para o futuro com medo. Não com esperança, mas com apreensão. O amanhã não era uma promessa, era uma ameaça. Você se preparava para o pior porque a experiência te ensinou que esperar coisas boas era perigoso. Que a vida tinha o hábito de tirar o tapete quando você menos esperava. Então você construiu muros ao redor do seu coração. Muros altos. Muros grossos. Muros que mantinham a decepção do lado de fora, mas que também impediam a esperança de entrar. E por muito tempo, essa estratégia pareceu funcionar. Você não se decepcionava tanto porque não esperava muito. Você não sofria com surpresas ruins porque já tinha antecipado todas elas. Mas o preço dessa proteção era a incapacidade de sentir alegria genuína com o que estava por vir. Você vivia num estado constante de alerta, como um soldado que nunca sai do campo de batalha, mesmo quando a guerra já acabou. Mas agora, Virgem, algo está mudando lá no fundo. Nos lugares mais escondidos do seu coração,
Onde você guarda as coisas que não conta para ninguém, uma semente de esperança está germinando. Você está sentindo, talvez pela primeira vez em muito tempo, que dias melhores não são apenas possíveis. Eles são prováveis. Eles estão vindo. E essa sensação não é ingenuidade, não é ilusão. E a intuição profunda de alguém que já atravessou tanta coisa que desenvolveu a capacidade de reconhecer quando a maré está virando. E como quem andou por um deserto por dias e finalmente sente a umidade no ar. Ainda não pode ver o oásis, mas sabe que ele está perto. O corpo sente. O coração sente. E essa certeza interior é mais confiável do que qualquer prova visível. Porque você, Virgem, tem uma conexão com a realidade que poucos signos possuem. Você não se engana facilmente. Você não acredita em fantasias. Então, quando você sente, lá no fundo, que algo bom está a caminho, pode confiar nesse sentimento. Ele não está mentindo para você. Essa esperança renascida está mudando a forma como você acorda de manhã. Em vez de abrir os olhos com aquele peso familiar no peito, você está sentindo algo diferente. Uma curiosidade pelo dia. Uma vontade de ver o que vai acontecer. Uma disposição que parecia perdida e que agora está voltando como a cor que volta às folhas depois de um longo inverno. Você não está apenas sobrevivendo mais. Virgem. Você está começando a viver de novo. Com vontade. Com presença. Com a coragem de acreditar que o melhor capítulo da sua história está prestes a ser escrito. E essa crença, essa fé renovada no futuro, e o sinal definitivo de que a sua mente está ficando mais leve. Porque a mente pesada só enxerga obstáculos. A mente leve enxerga possibilidades. E a sua mente, agora, está cheia de possibilidades. Cada novo dia e uma página em branco. Cada novo amanhecer e uma oportunidade. E você está pronto para receber tudo o que a vida tem reservado para você. Com o coração aberto e a mente mais clara do que já esteve em anos. Virgem, você chegou até aqui. Até o final dessas palavras. E se você está aqui, e porque algo dentro de você reconheceu a verdade no que foi dito. Cada sinal que compartilhei com você não é uma invenção. E um reflexo do que está realmente acontecendo dentro de você neste momento. A sua mente está se reorganizando. O seu coração está se abrindo. A sua vida está entrando numa fase que você vai olhar para trás daqui a alguns anos e reconhecer como o ponto de virada. O momento em que tudo começou a mudar de verdade. Você merece essa leveza. Você lutou por ela. Você a conquistou com cada dia difícil que enfrentou sem desistir. Agora, abrace o que está chegando. Confie no processo. Confie em você. Porque, Virgem, o universo não trouxe você até aqui para te abandonar agora. O melhor está por vir. E você está mais do que pronto para recebê-lo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.